Olá, sejam bem-vindos! E essa aula vai tratar das atualizações do aplicativo MyStarkey. Alguns lembretes antes da gente começar. Como eu falei, essa aula vai trabalhar as atualizações do aplicativo. A gente tem uma aula completa de todas as funções do aplicativo MyStarkey e ela está no izinho que aparece aqui no YouTube, no canto superior direito da tela ou na descrição do vídeo, você consegue acessar diretamente. Então, essa aula é mais para você que já utilizou, já trabalha com o aplicativo MyStarkey e quer se atualizar, especialmente com as coisas que vieram junto com a linha Omega AI ou Noble AI. E um outro lembrete é que, dependendo do nível de tecnologia que você trabalha, algumas funções podem não aparecer. Para saber quais funções cada nível de tecnologia possui, você pode ou consultar o nosso portfólio de produtos, ou assistir a aula de tecnologia, ou ainda entrar em contato com o nosso suporte técnico. Bom, então eu vou começar aqui compartilhando uma gravação de tela do aplicativo MyStark para mostrar as primeiras atualizações. A primeira delas vai ser restrita aos aparelhos dos tipos RIC-RT e microRIC recarregável. Tá? Eu vou começar aqui com a função de encontre meus aparelhos auditivos. Né? Essa função ela usa a força da conexão Bluetooth para saber se os aparelhos estão perto ou longe. Ela já funcionava dessa maneira. O que está de diferente agora? Eu vou até pegar os aparelhos aqui com uma mão. Deixa eu só diminuir o volume. Tá? A gente tem os aparelhos aqui, vamos em minha audição e encontre meus aparelhos auditivos. Na hora que você faz isso, a luz começa a piscar verde e vermelho nos dois aparelhos. E essa luz ela é bastante forte. Eu vou até colocar o aparelho num ambiente escuro para que vocês possam ter essa perspectiva. Pronto, então fica fácil para o seu paciente encontrar esse aparelho caso ele esteja num ambiente escuro. Mas vale lembrar que para essa função funcionar, a gente precisa dos aparelhos estarem ali na região de conexão com o aplicativo, com o celular. Bom, a segunda atualização diz respeito à tela do aplicativo quando a gente está tocando um áudio ou numa ligação, enfim, transmitindo som do dispositivo para os aparelhos auditivos. Antes, quando isso acontecia, aqui onde está escrito Add Mode+, a gente tinha escrito ajustar som. Agora está muito mais intuitivo para o paciente que ele está em modo de transmissão, né? Caso ele queira visualizar isso pelo aplicativo. Então, pus uma música para tocar aqui. Ali embaixo a gente tem uma barra escrito, né, que tem um dispositivo de streaming. E aí a tela muda a cor para o cinza, né, esse meio preto assim, e escreve transmissão de áudio. E com isso você consegue controlar o volume da transmissão aqui e o volume dos aparelhos auditivos na barra de baixo. Durante o momento da transmissão. Aí quando você parar de transmitir, volta para aquela tela azul que volta para o programa, né, que o paciente estava antes de ser iniciada a transmissão. Outra função bastante interessante é o assistente inteligente, que a gente chama de Smart Assistant. Ele já existia já há alguns anos, né? Só que agora a gente conta com IA generativa para trabalhar com esse assistente, né? A IA generativa ela é uma aplicação da inteligência artificial que trabalha com modelos que criam conteúdos, né, a partir das informações que a inteligência artificial foi treinada, e com isso ela consegue se comunicar, ela utiliza modelos amplos de linguagem, né, e ela se comunica muito bem com o usuário. Né? O que isso traz de novo, né, essa IA generativa para o assistente? Agora ele consegue responder coisas que são muito mais complexas do que a gente estava acostumado com o assistente anterior. Tá? Os comandos clássicos do assistente anterior, que claro continuam nessa versão, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então eu vou iniciar o assistente e como que eu posso fazer isso? Né? Eu posso ou clicar aqui em cima nesse microfoninho, ou eu acho que o mais interessante é quando você habilita o toque duplo do aparelho auditivo, porque aí o paciente não precisa estar com o celular ali aberto, né? Enfim, a única coisa que é extremamente necessário é, mesmo que o celular esteja bloqueado, é que o aplicativo esteja correndo em segundo plano, ou seja, você não pode jogar ele para cima, né? Como a gente faz para limpar ali a tela de aplicativos do nosso celular. Então, como que eu coloco o assistente? Né? Vamos relembrar. Minha audição, minhas configurações, controle de toque, e aí eu vou pôr aqui, sei lá, o meu aparelho do lado esquerdo.
o Smart Assistant. Eu poderia ter feito isso também no software, através da tela Controles de Usuário, e aí você clica naquela elipse onde tiver escrito Smart Assistant e arrasta ela ali, se você quiser, geralmente para o toque duplo. Bom, eu vou fazer então os comandos básicos que a gente já conseguia fazer anteriormente. Eu vou dar 2 toquinhos no aparelho, esperar o toque indicador soar na orelha, e aí eu vou dar o comando primeiro de volume. Aumente o volume dos aparelhos. Ele aumentou. Mude para o programa zumbido. E aí, claro, nesse exemplo já tinha esse programa cadastrado. Cadê o meu telefone? Crie um lembrete de tomar o remédio da dor de cabeça todos os dias às 8 da manhã. Ah, pessoal, e claro, vocês provavelmente não estão escutando, né? Porque eu que estou com o aparelho, né? Mas ele fala as coisas aqui na sua orelha, né? Quando aumenta o volume, quando troca o programa e por aí vai. Agora, vamos fazer um pouquinho dos comandos novos, né? De coisas que você pode perguntar. E aí tem uma infinidade de coisas que você pode, né? Eu selecionei algumas aqui, por exemplo. Qual é a altura do Cristo Redentor? Quanto é 257 mais 386? Me dê dicas de lugares para visitar em São Paulo. Ah, e uma novidade também dessa nova forma do Smart Assistant é que após ele responder uma pergunta, antes ele fechava, né? Era uma pergunta e acabou, senão aí você tinha que acionar ele novamente. E agora, quando se encerra, né, uma resposta, ele já toca o indicador novamente para caso você queira continuar. E se você não quiser continuar, né, com a ferramenta, basta dizer pare, certo? Outra novidade que a gente tem é o Telehear AI. O Telehear é o nosso sistema de teleatendimento. A gente já tinha ele há muito tempo, né? A gente tem na versão síncrona, assíncrona, né? Ou seja, ao vivo, sem ser ao vivo, né? E agora a gente também tem na versão com IA generativa. Se você quer saber como usar a ferramenta na versão síncrona e assíncrona, a gente tem aulas também já prontas, porque essa função já existia. Então nós não vamos abordar isso aqui agora. Você clica no izinho novamente, e aí você vai poder visualizar essas aulas e assistir por completo. Agora eu vou demonstrar só a nova funcionalidade. Bom, a gente vai clicar em mais, Telehear. Até aqui tudo bem, já era como existia. Agora você vai clicar em Telehear AI e aí ela vai te dar um prompt para que você ou digite uma queixa, mas o mais interessante seria se o paciente visse a lista que ele oferece, né? Tem uma lista de queixas muito comuns, e aí ele pode ver aqui e escolher. Então, vou pegar uma aleatória. Os sons, todos os sons são muito altos, por exemplo, está desconfortável. Então, eu vou clicar aqui, e aí ele vai te informar um ajuste, né? Melhor, ele vai te entregar um ajuste que você pode experimentar. E aí, na hora, o paciente pode trocar ali entre a configuração nova, que teoricamente soluciona o problema dele, ou manter a configuração que já... Ou ele escuta a configuração que já estava, né? E o ideal é que ele queira a configuração nova. Se não, ele pode pedir para experimentar outra, né? Ou já selecionar ali mesmo, tá bem? E aí, ele vai atualizar a configuração do programa. Só um adendo em relação a isso... Se o paciente fizer como eu acabei de fazer, né, tanto no portal Telehear você consegue ver que houve um ajuste, né, realizado via Telehear AI, e também quando você for programar novamente na sessão do seu paciente, quando você abrir a sessão, você vai receber aquele alerta de que as configurações atuais estão diferentes da última sessão, né, porque você salvou uma configuração na sessão e o paciente foi lá e realizou essa alteração através do Telehear AI. E uma outra marca que fica presente é aqui, ao lado do nome do programa, essa estrelinha para indicar que a gente teve o ajuste personalizado feito para o paciente. Bom, e por fim, nós vamos passar aqui pelas 3 novas funções de saúde que a linha Omega AI e Noble AI trouxeram. Tá? São elas o Balance Builder, que é o construtor de equilíbrio, a avaliação de equilíbrio e a frequência respiratória. Elas se encontram aqui na aba de saúde,
Aí você, quando abre, já tem o que a gente chama de cards, né? Que são essas visualizações aqui bem claras, né? Então, a Balance Builder, frequência respiratória, avaliação de equilíbrio e o alerta de queda. E por último também, você consegue iniciar a configuração do HearShare, que é o aplicativo do cuidador, né? Que recebe as informações de saúde. Bom, a primeira, que é o Balance Builder, você vai fazer o seguinte, você clica em iniciar um teste, e aí ele vai te pedir para fazer, primeiro consultar, na verdade, se você pode, né, realizar. O interessante é se você conseguir realizar junto com o paciente, né, até por questões ali de... ou com algum acompanhante junto sempre, né? E aí você vai ver diversas categorias, são 8 categorias de exercício que tem diversas variações, e aí você vai conseguir, então, realizar esse exercício. Primeiro acontece uma calibração, né? Então vou pegar algum aqui, ó, equilíbrio estático, e aí você ouve as instruções, realiza a calibração, e aí ele te mostra como que você tem que fazer. Você tem os vídeos, né? A demonstração completa. Aí pronto, calibração finalizada. E aí você tem, então, as direções de como fazer, né? Então, eu vou começar aqui, por exemplo, sentado. Ele mostra também, né, uma imagem de como você deve estar no momento do exercício e ele fica narrando na orelha do paciente também como deve ser feito. Aí ele fez uma pergunta neste exercício. Você conseguiu se concentrar nessa palavra durante todo o exercício? Sim. Enfim, é uma categoria, é uma lista, né, bastante grande de exercícios que você pode realizar para fazer com que o seu equilíbrio corporal se mantenha ali em dia, né? Então você consegue trabalhar os 3 pilares básicos do nosso equilíbrio, né? Que são a visão, o nosso sistema vestibular e a propriocepção. O Balance Builder ele é baseado num protocolo, para quem quiser estudar um pouco mais, chamado de protocolo de Orago, né? Ou Otago, é assim que a gente escreve, né? E aqui a gente também tem, né? Vou pular para a próxima, que é a avaliação do equilíbrio, que é parecida. Na verdade, a primeira tem o objetivo de trabalhar o nosso equilíbrio, e essa avaliação, como o nome já diz, né? Ele vai testar como que está o equilíbrio baseado num protocolo, né, chamado de protocolo STERI, que foi desenvolvido pelo Centro de Controle de Doenças, né, o CDC, lá dos Estados Unidos. Então, ele vai fazer uma triagem de 12 perguntas, né, sobre histórico de quedas, né, e aí você vai realizar 4 exercícios em pé e 2 exercícios na cadeira. Aí, quando você termina a triagem, você consegue já ver os resultados, né? E aí, para cada etapa, os exercícios em pé, a cadeira e a caminhada, você vai ver, então, se você tem um sinal de alerta, se você passou, ou se não foi concluído também, e você pode realizar quantas avaliações você quiser, que elas ficam registradas, né? Numa espécie de um histórico. E por fim, a frequência respiratória, tá? O aparelho, utilizando os sensores de inércia, consegue identificar as variações da movimentação mesmo do tronco e da cabeça e com isso fazer inferências a respeito da frequência respiratória do paciente. Então, por exemplo, aqui, e para isso acontecer, o paciente tem que ter usado o aparelho por pelo menos 20 minutos em repouso. A gente tem aqui, então, nesse exemplo, né, 13 respirações por minuto, e a média, então, normal seria de 12 a 20, né? E com isso você consegue visualizar também a frequência respiratória em diferentes espectros de tempo, né? Então, dia, semana, mês e ano. Bom, pessoal, então é isso. Essas foram as atualizações do aplicativo MyStark. Muito obrigado e até a próxima.